Bom, muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar participando mais uma vez do Atlântico Collective. Agradecer a todos os nossos queridos parceiros do Atlântico Hub. Eu vou me ocupar aqui rapidamente de fazer uma apresentação do nosso escritório. Eu sou Evandro Billy, sou diretor executivo do Estado do Brasil São João. E quem vai acompanhar para vocês aventuras nossas lideranças por da operação em Portugal, e o Gabriel Prata, que é o nosso coordenador da nossa unidade de São Paulo, que operacionaliza toda a questão tributária internacional e ajuda os nossos clientes a se planejar. Como o microfone estava falando, eu vou me apresentar novamente, não sei se todos conseguem ouvir meu nome, Evandro Brilho, sou diretor executivo do escritório. Brasil Salomão nasceu em 1969 em Ribeirão Preto. Hoje nós somos uma empresa de 55 anos, completados agora em 1º de março. E num país como o Brasil, um escritório de advocacia de mais de meio século, transforma-se talvez no principal ativo que nós temos que oferecer para os nossos clientes. A gente assistiu vários cenários tributários, a gente assistiu inúmeras transformações legislativas, a gente acompanha ao longo dos anos a odisseia que é compreender a legislação trabalhista no Brasil. A gente ajudou os nossos clientes a navegar nas águas tormentosas dos inúmeros planos econômicos que complicaram a vida desse país ali pelos anos 80, pelos anos 90. Quando tudo isso aconteceu, a gente já estava lá. Até 55 anos, eu estou lá há 35 anos. As nossas relações internas também são bem longevas. E elas se multiplicam dessa forma também para os nossos clientes. O nosso primeiro cliente de 1969 é nosso cliente até hoje, obviamente com as futuras gerações da família. Nós temos relações com clientes de 40 anos no setor médico, de 20 no setor de construção civil. E antes de nos aventurar além mar, a gente foi fazer a nossa nacionalização. Antes de internacionalizar, a gente foi se nacionalizar aqui no Brasil, que, como vocês bem acabaram de dizer aqui, é um grande desafio também, né? Se vocês têm problema de sotaque lá em Portugal, você não imagina aqui no Brasil, né? Muito mais complexo, né? E mais do que isso, ouvindo você dizer, né? A forma de fazer negócio num país continental como o nosso, ela muda conforme a cultura do lugar. E a gente teve que aprender isso. Então, hoje o escritório Brasil Salomão está no Brasil em 11 cidades, em Ribeirão Preto, onde tudo começou, em São Paulo, onde está o nosso segundo maior escritório, cuja coordenação da unidade fica aqui a cargo do Gabriel. Ainda no estado de São Paulo, nós estamos em Franca, lá do lado de Ribeirão Preto, tão próximo, mas tem um mercado calçadista muito específico, que demanda a nossa presença lá. Nós também estamos em Campinas e estamos abrindo agora no segundo semestre de 2024, mais um escritório no Brasil, que é o escritório de São José do Rio Preto. Nós estamos em toda a região centro-oeste ali, Goiânia, Rondonópolis e Cuiabá, no Mato Grosso, Goiânia em Goiás, e em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, além de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E essa caminhada nossa pelo Brasil, nesses 55 anos, nos fez compreender as diferentes formas de fazer negócio. E ela é muito importante porque ela tem nos ajudado, a partir da compreensão da cultura local desses lugares, ela tem nos ajudado hoje a fazer conexões com Portugal. Recentemente estávamos em Goiânia, né, para um evento, eu até conheci pela manhã 2 pessoas que estavam lá no evento, em parceria com a Federação das Indústrias, justamente levando informações, o Benício esteve lá com a gente também, sobre como empreender em Portugal. Então, essa experiência nossa de 55 anos e o desafio de se nacionalizar num país que é um continente, nos deu musculatura para poder avançar também em Portugal. O Benício acabou de dizer, a nossa história começou meio que juntos, né? Apesar de, desde 2018, estarmos baseados em Portugal, sob o comando do Fernando Senise,
que tornou a nossa missão em Portugal a missão da vida dele. Fernando se mudou para lá com a família dele. A gente se encontrou no momento em que ele estava querendo ir e a gente já estava quase indo. E foi um casamento perfeito. E o Fernando está lá desde 2018, se mudou, mora em Portugal, tem relacionamentos lá, já tem mais amigos portugueses do que amigos brasileiros, ele disse para mim outro dia. E essa jornada tem sido muito interessante e importante. Diferentemente do que a gente encontra aqui no Brasil, né, essa dificuldade de compreender, saber quanto vai pagar de imposto no final do dia, a gente tem um cenário um pouco diferente em Portugal. As regras mais bem estabelecidas, mais claras, uma situação de segurança jurídica muito mais, vamos dizer assim, tranquila do que a gente encontra no Brasil, apesar do Fernando vai trazer aqui a sua experiência, mas a verdade é que a gente consegue navegar em águas menos turbulentas no que diz respeito à segurança jurídica, né? O modelo tributário é mais simples, as regras estão mais estabelecidas, né? Você tem todo ali um aparato de normatização da comunidade europeia, ao qual Portugal teve que se adequar também nas últimas décadas para fazer parte de um mercado comum europeu. E uma fantástica oportunidade para as empresas brasileiras, para os cidadãos brasileiros, de internacionalizar os seus negócios a partir de uma pátria que tem inúmeras ligações conosco. E nós conversávamos em Ribeirão Preto outro dia sobre de 10 itens para internacionalizar. O Benício me contou, baseado nas pesquisas que o Atlantic Hub faz, que estão fundadas em teoria acadêmica, testadas, que tem 6, se não me engano, né? De 10, 6 possibilidades de conexão. Ele me falou que na Argentina tem 2. Então, assim, Brasil e Portugal têm uma origem e uma conexão cultural e de povo que permite com que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil. E aí, obviamente, é o Benício e a turma dele do Atlantic Hub, que são os especialistas nisso. E que nós tivemos a felicidade de encontrar por este caminho. E desde então, 2018 estamos lá, mas a nossa jornada com Portugal já está completando em 2024 uma década. Ainda antes de ir, nós já estávamos envolvidos aqui com várias missões de empresários brasileiros e tivemos a alegria de acompanhá-los em busca de financiamento, Portugal 2020, né? Eu já vi num slide de vocês aqui o 2030, né? Já estamos avançando para isso. Mas já se completa uma década em que Brasil Salomão está se conectando com Portugal e encontrando soluções. Eu digo sempre que um escritório de advocacia, quem contrata um escritório de advocacia muitas vezes não pensa muito no principal risco que corre com o escritório de advocacia, ainda mais num país como o Brasil, em que as demandas demoram muito para terminar, né? As coisas se arrastam por anos, né? Você precisa saber se o escritório de advocacia, no final da tua demanda, vai estar lá aberto ainda. Isso acontece muito, a gente encontra muito no mercado esse tipo de situação. Após 55 anos e já preparando a geração da frente que vai nos suceder na gestão, e uma das coisas que o Benício foi fazer lá conosco foi isso, nos ajudar num comitê que temos de governança corporativa do nosso escritório, que está preparando os líderes do futuro. E ele foi falar lá de empreendedorismo, de marketing digital, de como se faz para se tornar alguém reconhecido, né? Do trabalho de comunicação que tem que se ter o tempo todo. Então, nós já estamos formando a segunda geração. E o nosso ativo de longevidade e de perenidade, a nossa busca incansável, a gente levou a Portugal também. E assim seguiremos tentando trazer para os nossos clientes as informações mais privilegiadas e antecipadas possíveis. Se vocês entrarem no nosso site, o brasilsalomão.com.br, tanto aqui quanto lá em Portugal, né? Temos um outro site lá, o Fernando vai falar de cabeça agora, brasilsalomão.pt, é isso.
Vocês vão encontrar uma frase lá, né? Conheça um pouquinho da nossa empatia jurídico-empreendedora. E essa frase é o resumo de mais de meio século em que nós nos conectamos com as dores dos nossos clientes, nos juntamos a eles nos momentos mais difíceis para entender como poderíamos ser engrenagem do seu crescimento e do seu desenvolvimento. É isso que fez com que nós pudéssemos chegar hoje a mais de meio século de existência e que fez com que as relações com esses clientes sejam tão longas, porque uma vez que você está ao lado de quem está ali sentindo dores e você o ajuda a se livrar daquilo ou de encontrar um caminho de solução, certamente você vai ser lembrado nos momentos em que as coisas acontecem. Esse é um pouquinho da história da Brasil Salomão. Eu já vou passar aqui para o Fernando e para o Gabriel. E eu vou convidar vocês, nesses 55 anos, tivemos duas marcas importantes. Nós criamos o Instituto Brasil Salomão de Responsabilidade Social, que é uma evolução do nosso núcleo de responsabilidade social, que sempre existiu, e nós criamos uma ferramenta nova de comunicação, que é o Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão, que está no nosso canal do YouTube e também está nas principais plataformas de streaming. Se vocês procurarem no Spotify Brasil Salomão ou Pod Brasil, vocês vão encontrar lá. Eu vou convidá-los para conhecer o podcast, mas especialmente para assistir 3 episódios. O episódio 15, o episódio 16 e o episódio 20, que a gente gravou junto com o Benício recentemente. O episódio 15 a gente gravou com o Fernando, ele contou a nossa jornada em Portugal. O 16 a gente gravou com o Gabriel, que falou sobre tributação internacional, porque muito embora assim, em Portugal a relação com o fisco é mais transparente e menos complexa, conectar negócios entre Brasil e Portugal demanda uma série de cuidados, especialmente aqui no Brasil, onde as coisas são mais complicadas. E por fim, o 20, que o Benício teve a honra de nos presentear com um bate-papo maravilhoso, e que ele conta as histórias do Atlantic Hub, as conexões com a Brasil Salomão, e os desafios, as vantagens, os perigos e os caminhos que tem que se percorrer para que esse processo da internacionalização seja o mais suave possível. Então, espero ter contribuído, agradeço a atenção dos senhores e a gente se coloca à disposição. Vamos ficar aqui o dia todo, espero poder conhecê-los mais de perto. Obrigado. Obrigado, Evandro. A ideia é que a gente consiga falar um pouquinho hoje sobre aspectos jurídicos de empreender em Portugal. Eu sou Fernando Senise, sócio do escritório Brasil Salomão em Portugal. Conduzo as atividades do escritório por lá, como já bem sinalizou o Evandro, e tenho o prazer de conviver com o Eduardo em Portugal, com o Benício no dia a dia, com o Tiago também. Então, a gente, e com toda a equipe da Atlantic, que agradeço por organizar esse evento tão incrível. Eu prometo que não vou cansá-los com artigos de lei, apesar de sermos advogados. A ideia é mostrar para vocês como o caminho, como é a jornada para se empreender em Portugal. E não posso deixar de dizer que, ouvindo os comentários, tanto do Carlos Castro, quanto do próprio João Hugo, sobre as dificuldades de se empreender em Portugal, eu queria convidá-los depois a estarem conosco no escritório, porque eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar vocês nessa jornada do Brasil. Eu acho que o fato da gente carregar no nosso próprio nome Brasil Salomão leva a gente a um conhecimento profundo sobre o Brasil e como replicar ou como adaptar para o mercado português, uma vez que a gente está nas duas pontas. Então, dito isso, eu queria dizer que todo aquele que empreende no Brasil e que quer avançar para o mercado português vai precisar, num determinado momento, tratar, seja do seu próprio visto para morar em Portugal, seja do visto do seu trabalhador, ou ele é um empreendedor, ou há pessoas que muitas vezes querem simplesmente se mudar a Portugal, mas não querem empreender, querem ir lá passar a sua reforma, que é a aposentadoria, ou querem viver de renda em Portugal. Então, por isso, eu separei aqui alguns elementos que eu acho que são importantes para que vocês conheçam. Para que se possa morar em Portugal, é necessário primeiro obter um visto no Brasil. O consulado de Portugal é o responsável pela emissão dos vistos, não é a ICEP, como bem lembrou o Francisco. E, portanto,
O nosso escritório assessora e auxilia todos os nossos clientes nesses processos de obtenção de visto. O D7 para a pessoa que tem renda, pode ser uma pessoa que tenha a renda decorrente de uma aposentadoria ou de rendimentos financeiros. O D6 para o empreendedor, que vai exigir, primeiro, a criação de uma empresa em Portugal, a demonstração de que essa empresa já está capitalizada, para depois se obter o visto no Brasil. O D6, que é o visto de reagrupado familiar. Esse reagrupamento implica, na verdade, primeiro obter um visto D7 ou D2, por exemplo, para o empreendedor ou para a pessoa com renda, e o seu companheiro, o seu filho, enfim, a família é o acompanhante como reagrupado. E temos também o programa Golden Visa, que eu comentava ainda há pouco com o Maurício, que é nosso investidor anjo aqui da Core Angels. O Golden Visa é um programa que é para o investidor qualificado, que faz investimentos acima de 500 mil euros e que Portugal tem sinalizado para efetivamente, em função das regulações europeias, tentar restringir esse programa. Então, de qualquer forma, esses são os caminhos mais comuns para aquele que vai a Portugal e quer estar em Portugal como residente, né? Não basta pegar um avião e ir a Portugal e achar que está morando lá. Até pouquíssimo tempo nós tínhamos um instrumento em Portugal que chamava-se manifestação de interesse, e a pessoa podia fazer isso. Era um processo de regularização até simplificado, que levava muito tempo, apesar de simplificado, que bastava ter um trabalho ou ser um profissional liberal, que em Portugal chamamos um profissional a recibos verdes, e a pessoa conseguia se regularizar em Portugal. Essa forma de regularização acabou, não existe mais, e, portanto, é importante a gente planejar. Eu acho que essa é a palavra de ordem sempre que a gente vai empreender. Planejamento é o que vai levar desde o imigratório até o empresarial. Quando a gente fala de fazer negócio em Portugal, não posso deixar de dizer qual é o processo. Então, aqui, quando a gente está no Brasil, já está tudo estabelecido. Eu costumo dizer, a gente já tem carteira de motorista, já tem CPF, está tudo pronto, né? O RNE, a gente ainda, como mencionou o João Hugo, a gente depende, quando muda para um outro país, de determinadas condições. Então, é obrigatório obter um cadastro fiscal em Portugal. Esse cadastro fiscal, especialmente de quem é residente num país terceiro ou de quem é proveniente de um país terceiro, depende da emissão e de uma representação fiscal. Depois disso, passa a ser um processo de abertura de empresa que pode ser simplificado. Se as pessoas estão presentes, a gente pode colher assinaturas de todos e efetivamente abrir uma empresa em um dia. Além disso, eu e o Gabriel, a gente costuma trabalhar bastante nessa questão, entender como a estruturação jurídica empresarial em Portugal vai funcionar em relação ao Brasil. Da nossa experiência, o que a gente tem visto é que nem sempre todos os sócios do Brasil vão ser sócios da empresa em Portugal, porque nem todos acreditam no mesmo projeto, ou as empresas no Brasil fazem um spin-off e vão ter uma unidade de negócios em Portugal, ou resolvem ainda criar uma subsidiária e vão ter os mesmos sócios. Enfim, os arranjos são os mais diferentes possíveis, até porque um arranjo empresarial tem que se conjugar com o arranjo de cada um dos sócios. Cada sócio tem um regime jurídico diferente. E, só para dar um exemplo muito simples, se eu tenho uma empresa no Simples, no Brasil, e ela resolve ter uma sociedade subsidiária no exterior, ela pode se desenquadrar do Simples. Isso representa um prejuízo, muitas vezes, no Brasil, porque a carga tributária vai aumentar. Então, o planejamento é especialmente importante num processo de internacionalização. E olhando para o Edu aqui, eu vou lembrar sempre da frase dele, que internacionalizar não é remover a sua empresa do Brasil para o exterior, não é exportar. Internacionalizar, o Benício também fala bastante isso, é criar condições para que o seu negócio sobreviva e se desenvolva nos diferentes ambientes, e você passe a ter nos 2 lugares ou nos 3 uma empresa multinacional. Então, essa é a nossa função quando a gente olha para os aspectos tributários, aspectos jurídicos empresariais. Não posso deixar de citar as questões trabalhistas, como a gente diz aqui no Brasil, que em Portugal a gente chama de questões laborais. E por quê?
Portugal também tem condicionantes, Portugal também tem um código do trabalho que é extremamente rígido, que tem uma série de questões a serem observadas e que, portanto, requer bastante atenção na hora da contratação para a formação de equipe, seja para a formação de equipe própria ou de terceiro e assim por diante. Quando a gente fala de ir para o Brasil, sair do Brasil então e viver em Portugal, eu não posso esquecer que eu tenho sempre o processo de saída fiscal e a dupla tributação existente possível entre os países. E aqui eu não posso também não passar a palavra para o Gabriel, meu sócio, que é professor em tributação internacional e que me ensina todos os dias um pouquinho sobre como a tributação acontece entre os países. Gabriel, obrigado. Por favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Evandro, pela apresentação. Quero agradecer aqui ao Benício, ao Edu, ao Tiago, ao Nelson, o convite. É sempre uma honra estar aqui. Acho que já estamos desde o começo, desde a primeira edição com vocês, né? Parceiros de longa data, parceiro vital para a nossa operação em Portugal. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado a todos. A gente vai, como disse o Benício no começo, tentar evitar o juridiquês e simplificar um pouquinho a linguagem, né, para que seja compreensível. Mas sim, a tributação no Brasil talvez seja uma das mais complexas do mundo. Carlos e o João Hugo testemunharam isso aqui, né? Duas pessoas que vieram de um ambiente seguro, com regras claras, com uma tributação talvez de mais fácil compreensão, e se depararam com o carnaval tributário, né, que a gente vive no Brasil e que está piorando, né? Nada que não possa ficar pior. A gente acaba de ter uma reforma tributária aprovada, ainda em andamento, alguns ajustes, a implementação da reforma. Vamos conviver com 2 modelos de tributação durante pelo menos aí mais 9 anos, né? Ou seja, se a complexidade era grande, fica maior ainda. Eu gosto de brincar que nós vamos precisar aqui no Brasil de 2 contadores e 2 advogados, né? Um especializado no sistema atual e um especializado no sistema que está sendo implementado. Mas, brincadeiras à parte, o que muito se observa, né, Fernando, quando os clientes nos procuram, não aqueles que são assessorados por nós desde o início, mas é uma falta de planejamento, né? Muita gente, no afã de ir embora para Portugal ou para o exterior, se esquece de planejar, de olhar como vai ficar a sua situação tributária aqui no Brasil, porque realmente quem internacionaliza não deixa ou não fecha o seu negócio aqui no Brasil, né? Muito pelo contrário, vai deixar uma empresa, vai deixar um investimento, vai deixar negócios aqui e, portanto, ele continua a ter reflexos tributários aqui no Brasil. E se essa pessoa sai do Brasil e não comunica às autoridades tributárias, aqui no caso a nossa Receita Federal, aos olhos da Receita, ela continua contribuinte aqui. E o Brasil, assim como a maioria dos países da OCDE, adota o chamado sistema de tributação universal, em bases universais. Quer dizer, para a Receita Federal, pouco importa a origem da sua receita. Se você é residente aqui no Brasil, o dinheiro que você ganha na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos, vai ser tributado aqui. Então, a importância de se fazer um planejamento que vise não só comunicar a sua saída, mas entender como você pode ter uma otimização da sua carga tributária, considerando ambas as jurisdições, Brasil e Portugal, é fundamental. Vale lembrar que o Brasil tem um acordo com Portugal para evitar a dupla tributação, é um dos acordos mais antigos que nós possuímos. São poucos os acordos que o Brasil tem, menos de 40, né? Inglaterra e Irlanda, por exemplo, tem mais de 100 acordos para evitar a dupla tributação com outros países. O Brasil tem pouquíssimos, mas temos com Portugal, e isso é muito bom, isso deve ser explorado, deve ser olhado, porque, como bem foi dito aqui, a tributação pode ser um deal breaker no seu negócio. A tributação pode matar o seu negócio, ou um benefício fiscal, um regime fiscal, pode alavancar o seu negócio. E é fundamental, portanto, que se faça esse olhar, que se faça esse planejamento, mas de maneira prévia. Não adianta, depois de feito o estrago, a gente, claro, está aqui para tentar remediar, mas aí a complicação pode ser maior. Pode-se ter perdido um regime fiscal, um benefício fiscal aqui no Brasil, porque o sócio mudou a sua condição de residente, como o Fernando bem colocou.
Pode-se trazer a tributação aqui no Brasil, um lucro, uma operação que se realizou lá em Portugal, porque não se fez o devido estudo e planejamento e não se evitou, né, os gatilhos que poderiam desencadear a tributação aqui no Brasil. O Brasil tributa, por exemplo, empresas controladas no exterior. O Brasil tributa agora, mais recentemente, com a aprovação da Lei 14.754, a gente está falando de reforma tributária enquanto reforma do consumo, mas o Brasil está fazendo duas reformas paralelas e muita pouca gente tem notado isso. Nós já começamos a reforma tributária da renda, e essa lei, a 14.754, que visa tributar investimentos, empresas e trusts no exterior, é uma prova disso, né? Então, há que se ter esse olhar, porque pode ser que no seu planejamento você, por exemplo, decida não alterar a sua residência. A gente já vivenciou essas situações, né, Fernando? Nós tivemos, em alguns casos, clientes que decidiram: eu vou manter a minha residência aqui no Brasil, mas vou seguir com o meu investimento em Portugal. Essa lei recente, aprovada no final do ano, ela tributa automaticamente, em algumas situações, lucros de empresas no exterior. A condição é que essa empresa tenha uma renda ativa inferior a 60%. Então, se a sua empresa tiver uma renda ativa inferior a 60% em Portugal, você, pessoa física, enquanto sócio controlador, fica sujeita à tributação aqui no Brasil, se aqui for residente, e de forma automática. Quer dizer, basta essa empresa oferir lucro para que esse lucro, mesmo sem a distribuição do dividendo, deva ser adicionado à sua renda aqui no Brasil para fins de tributação. Um absurdo, uma lei muito agressiva, mas a gente busca mecanismos, obviamente, e há discussões, há caminhos para se tentar evitar isso. Estou trazendo alguns exemplos aqui, mas te devolvo aqui a pergunta. Deixa eu só te dizer uma coisa. Também em Portugal funciona assim. Então, se Portugal enxerga que o empresário tem uma offshore, uma empresa num paraíso fiscal, e que efetivamente não tem operações reais, esse rendimento da offshore pode ser imputado ao sócio com uma alíquota de 35%, o que é muito alto, mesmo que não distribuído o dividendo. Então, planejar antes de sair do Brasil implica não só olhar para o que está no Brasil, mas muita gente tem sociedades em Cayman, BVI, Delaware, que são países ou que são jurisdições que vão ser consideradas como blacklisted pela Receita Federal e que depois podem ter um reflexo negativo não só no Brasil, mas também em Portugal. Então é muito importante nesse planejamento, e a gente vive isso no nosso dia a dia, olhar para a estrutura completa das sociedades ou do patrimônio de quem está fazendo um movimento entre diferentes jurisdições. Perfeito, Fernando, é isso mesmo. Então, eu acho que o grande diferencial que a gente consegue e tenta entregar aqui aos nossos clientes é exatamente dar esse olhar, quando se faz esse planejamento, desde o ponto de vista da legislação portuguesa, conjugada com a legislação brasileira. Porque a carga tributária, né, no final das contas, vai incidir sobre a operação e o bolso é um só. Né, e a gente precisa, portanto, encontrar o melhor arranjo, planejar da melhor forma e evitar com isso não só a perda de benefícios que vocês vão poder utilizar, mas também prejuízos que muitas vezes são irremediáveis. Eu acho que essa é a palavra de ordem, mas eu vou deixar o Fernando aqui, não dá, infelizmente, para a gente se alongar, né? São muitos temas, muitas questões tributárias. Precisaria de pelo menos um dia inteiro aqui falando só sobre tributação no Brasil. Eu vou deixar o Fernando falar, porque acho que você tinha também uma fala sobre alguns benefícios em Portugal, né? A gente tem, não pode esquecer, eu tenho certeza também que o Benício deve abordar isso, Portugal oferece, a partir dos programas europeus, e a ICEP também pode apoiar nessas questões, incentivos para a industrialização do país, incentivos para o desenvolvimento interno do país. Isso significa que aquele que investe no país pode ter o seu investimento, de certa forma, fomentado pelas linhas governamentais, pelos fundos europeus que são distribuídos para Portugal, e depois Portugal faz chegar até as empresas.
Então, aquilo que a gente vê como CAPEX, que é o investimento, recebe incentivo governamental quando se faz a aplicação para esses projetos, e esses projetos vão permitir, muitas vezes, um reembolso a fundo perdido, um empréstimo a fundo perdido que possa chegar até cerca de 70%, o que melhora substancialmente as taxas de retorno de qualquer projeto, e é muito importante ter, obviamente, o governo do lado apoiando e sinalizando que aquele projeto é um projeto de interesse para o país. Para se ter uma ideia, as linhas de apoio vão até mesmo para conceder recursos para que a empresa possa fazer feiras internacionais e a divulgação da empresa portuguesa no exterior. Então, é possível também não só para investimento, mas também para despesas operacionais, muitas vezes voltadas a marketing e divulgação. Ainda há programas governamentais que pagam, por exemplo, 2/3 do salário de uma pessoa que você contrate, se essa pessoa era um desempregado de longo prazo, se estava procurando emprego há muito tempo ou tinha determinada idade. Então, é muito importante, e eu acho que a Atlantic desenvolve um papel fundamental nesse sentido, identificar exatamente quais são as linhas ou quais são os planos possíveis de aplicação na sua empresa. E por isso, não há um único plano, não há uma única aplicação. É possível que você desenvolva o seu business plan, fatie cada uma dessas linhas e consiga perceber onde é melhor instalar sua empresa, qual é o melhor plano para você, se vale a pena pedir 1, 2, 3 incentivos. E eu sempre digo, vale muito a pena porque é Portugal apostando junto com você no seu projeto. Então, esse é o nosso recado aqui. A gente queria, obviamente, ficar à disposição de vocês. Tivemos o cuidado de preparar um ligeiro e-book aqui sobre tributação, um pouquinho de vistos, um pouquinho de empreender em Portugal, para que vocês possam acessar depois, fiquem à vontade. Essa apresentação vai ser enviada para vocês. Eu quero, nos últimos 22 segundos que restam aqui, agradecer mais uma vez o Atlantic Hub pela parceria, agradecer a atenção de todos vocês e convidá-los para, se estiverem em Portugal, irem nos conhecer. Nós estamos lá em Lisboa. O nosso escritório não tem aquela vista maravilhosa do escritório do Atlantic Hub, mas é bem aconchegante, e que seja a casa de vocês em Portugal também. Muito obrigado.